Já entraram? É, só 5, mas vamos lá, vamos entrando aos poucos, né? Desculpa, gente, mandei o link errado para vocês, é 10 horas mesmo. É o link que foi ontem às 10h40, tá? Vamos corrigir a atividade 9.5, que é uma leitura de tabela, e depois nós vamos já para as nossas formas geométricas. Então, abra o e-mail de vocês aí na página 67, nessa tabela. Olha só, aqui tem uma tabela de times preferidos. Nós não vamos fazer uma pesquisa agora para ver quem que torce para quem aqui na sala, né? Na nossa turma. Mas vai ter várias possibilidades, né? Ali a gente tem os times preferidos, ó, Corinthians, Ponte Preta. Ponte Preta acho que ninguém torce. Torce? Alguém torce Ponte Preta? Acho que Não, né? Viu? Palmeiras, alguém torce pro Palmeiras? Acho que torce. Corinthians, você é corintiano, Wesley? Eu sou. Ah, que você fez assim, né? No Corinthians. Palmeiras, tem o Guarani, tem o Santos e o São Paulo. Quem é do São Paulo? A Isabelle. Deixa eu ver quem é aqui. Não, você torce para algum time? Eu torço pro time lá do meu estado, que é o Goiás. Mas aqui em São Paulo, eu torço pro Corinthians, que minha família é corintiana. Eu torço só por causa deles, né? Não é por minha causa, não. Mas o meu de coração mesmo é lá do meu estado, que é Goiás. Você é corintiano e você é João? Palmeiras! Isso aí. Lutar até com a camisa, hein? Lucas, você? Que time que é o seu? Eu sou São Paulino. Yasmin, qual é você? Isa, qual é você? A Isa já falou que é São Paulo, né? Se a gente fosse montar essa... São Paulo. E a Yasmin? A Yasmin é corintiana, prof. Agora, quem que tá aqui? Deixa eu avisar aqui, pessoal, já estamos na aula, pode entrar, a Pro mandou o link errado, não é 10h40, é 10 horas, já estamos na aula corrigindo matemática. Ok, então se a gente fosse fazer uma tabela aqui, ia ter 2 São Paulinos, a Yasmin mandou a resposta dela? Não, né? Prof, ela é corintiana, eu acho. Será? Ela tem cara de São Paulina. A Pro mandou o link errado, não é 10h40, é 10... Quem tá abrindo o áudio aí que a Pro falou? É Isabelle, ó. Isabelle. Olha só, então se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, nós teríamos 2 corintianos, né? Vamos supor que a Yasmin ela é corintiana, 2 São Paulinos e 1 palmeirense. E um que torce pro Goiás. E 1 que torce pro Goiás, exatamente. Eu vou ficar no Goiás para não dar discórdia, né? Para vocês não falarem que eu torço pro time de vocês. Então, aí, nessa tabelinha aqui, olha só que beleza. Tem corintiano, aqui tem mais São Paulino também, ó. Tem 9 São Paulino do que corintiano. Interessante, né? Na nossa pesquisazinha aí, na nossa turma, rapidinho, deu mais São Paulino do que corintiano. E aqui na tabela desse quinto A, aqui também, deu. Ó. Então, os times preferidos dessa turma, do Corinthians tem 8, da Ponte Preta 5, do Palmeiras 4, é minoria, Guarani menos ainda, né, 3, Santos 6 e São Paulo 9. Então, olha só, de acordo com esses resultados, vamos completar essas afirmações, tá? Olhando a tabela que a gente tem que completar. Na classe... Quantos dos 35 estudantes são corintianos? 8. 8, muito bem. Já está. Isso, está na tabela, né? Já está na tabela. Gente, deixa eu só abaixar o meu pincel que está muito grande. Sabe ali, prof, tem uma fração no final da frase também que tem a resposta. Isso. É só para a gente... Peraí, deixa eu apagar isso aqui, porque não deu certo, não. 8 gigante. 8 ficou muito gigante. Deixa eu mudar aqui. Eu não consigo nem desfazer.
Prof, que página é mesmo que eu esqueci? 67. Deixa eu tentar de novo. Ah, tá. O meu 8 aqui, eu não tô conseguindo nem apagar ele. E agora? Deixa eu ver Pô, aqui. acho que É tá bem desfazer, grande, né? refazer, desfazer. Aí, apaguei. Então, deixa eu mudar aqui o tamanho da minha letra. Agora sim, eu consigo colocar o 8 pequeno aqui. Eu acho. Isso. Vamos, gente, cadê? 8. Nossa, minha coisa está muito... Computador. Tá difícil hoje, hein? Ó, meu 8 ficou torto. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Professora, Agora vai. Oi. eu aprendi um negócio que é meio que uma caneta que você consegue fazer caseira com os materiais escolares para você escrever na tela do seu computador. É Aquelas lá mesmo? que funciona. Você vai me Você ensinar vai depois. precisar de elástico, Ah, papel alumínio ah. e qualquer lápis de cor, caneta ou lapiseira ou lápis de escrever. Aí você junta tudo e tem como escrever na tela. Nossa, então depois você vai me passar essa instrução lá no áudio, no WhatsApp, tá bom? Eu vou tentar aqui. Agora que deu certo, ó, peguei a canetinha, é melhor, né? Então vamos lá, olha só. Nessa classe, 8 dos 35 estudantes são corintianos, ou seja, 8/35. Ou 8-35. Então, aqui a gente tem o número fracionado. Dos 35, 35 é o total de alunos da sala. E aqui eu tenho 8 corintianos. Agora, quantos são ponte-pretanos? Hã? 5. 5. 5 são 5 de ponte-pretanos. 35. Isso, 5 dos 35. 35. Ou seja, 5, como que a gente pode escrever isso também? Barra 35. Ou, Parecendo um J. como que a gente vai ler esse nome aqui? 5/35? Avos. Avos, não é avós, nem avós. Nem avós, nem avós. Mas a gente lê 5/35 avos. Porque a partir do 10, a gente coloca aquela palavrinha lá na frente, certo? Nessa classe, 6 dos 35 são estudantes. São o quê? 6 dos 35 são? Santista. Santista, né? Vocês completaram aí. A minha letra vai ficar feia, mas vocês já sabem. Escrever com o mouse é muito ruim. Vocês entenderam que é santista aqui, né? Ou seja, qual que é a fração que a gente vai colocar aqui? 6/35. Isso, tá fácil, não tá? Nessa classe, quantos alunos dos 35 são São Paulinos? 9. 9. Ou seja... 9/35 avos. Isso, muito bem. Aí, quando eu falo o avos, eu não preciso falar barra, tá? É 5/35 avos, opa, 9, né? 9/35 avos. Isso. Ou eu falo, ó, tem as duas formas de falar. Ou eu falo 9/35, ou eu falo 9/35 avos. Se eu falar o avos, eu não preciso falar a barra, tá? Então, vamos lá. Próximo. Se nessa classe for sorteado um ingresso para um jogo de futebol, é provável que o ganhador seja torcedor de qual time? O que vocês acham? São Paulo. Quem tem mais chance de ganhar? São Paulo. Por quê? Porque tem 9... A quantidade dos alunos é que torce para ele. É maior. Porque tem mais, né? Muito bem, olha que meninos espertos vocês são. Então, tranquilo até aqui, não tá? Vamos passar para a roleta. Página 68. A roleta eu entendi muito bem.
Oi? Na roleta eu não entendi muito bem. Vamos lá entender agora. Estão vendo a minha página da roleta ou vocês estão vendo outra página aí? Outra página aí? Nós tá vendo o EMAI 9.6, 8.4. É? Então, peraí que eu vou... Nós tá vendo a imagem da roleta, prof, só que bem pequenininho, bem pequenininho. Entendi. Agora vai da roleta. Agora apareceu? Aí, Sim, agora pra mim sim. Agora sim, Mas né? tá fazendo errado, vai um pouquinho mais pra esquerda. Agora sim. Então vamos Aí, lá, agora- vamos entender um pouquinho. Opa, estou aumentando demais. Vamos entender. Em um parque de diversões, existe uma barraca com 2 roletas. João, ó, é você, João. Resolveu tentar a sorte para ganhar um brinde. Veja as roletas e responda. Tá? Então vamos analisar as roletas e vamos responder as perguntas abaixo. Essa primeira roleta aqui, ela foi dividida em quantas partes? 6. 6 partes, certo? E a segunda roleta? 8. 6, 8. Em 8? Não é 6? Não, Não, é 8. Repete. Ah, porque tem 2 números 1 aqui, 2 números 2, Números 2. né? E aí tem o 3, 4, 5, então tem, na verdade, 8 partes. Apesar de que o número aqui está se repetindo, mas se eu for contar as partes, deu 8. Então, olha só. Pergunta, olhando as roletas. Se o João, imagina que ele precisa tirar o número 4 para poder ganhar o brinde. Qual roleta ele deve escolher? Qualquer uma, prof. Qualquer Não uma? é não. É a roleta 1, porque o número 4 é maior por causa da roleta 2, que repete os 2 números. Exatamente. Olha só. Essa eu não entendi, A roleta 1, por quê? Porque a parte do 4 aqui, ela é maior do que essa. Então, ele tem mais chance de parar aqui do que aqui, ó. Aqui ele, se a roleta for girando, 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 aí ele pode ser, vem igual aquela roleta do Silvio Santos, né? Tem uma coisinha aqui, uma travinha aqui. Se ela for aqui, ó, daqui até aqui, ela vai passar rapidinho, mais rápido do que daqui até aqui, não é? Aqui ela vai demorar mais. Então, se ela for mais devagarinho, às vezes ela vai parar aqui assim, ó. E aí, se ela parar no finalzinho, se for a mesma porção, vai parar aqui, já vai parar no 3. Então, essa parte ela é maior. Esse 4 é maior do que esse 4. Por que que essa parte aqui é maior do que essa? Porque essa daqui foi dividida em 6. 6 vezes. Essa outra foi em 8, né? Então, ó, uma parte de 8, ela é maior ou menor do que a de uma de 6? Menor. É menor. Um de 8 é menor. Tá vendo? Ó, o tamanho aqui a gente já vê. Então, ela deve escolher a roleta, ele deve escolher a roleta 1, né? Por quê? O que que nós vamos escrever aqui? Porque Vamos tem mais escrever. chance de ele ganhar o brinde. Exatamente. Porque, e vamos escrever, porque a parte 4, né, da roleta 1 é maior do que... Deixa eu diminuir essa letra aqui. A da roleta 2. Esse é o raciocínio, ok? Então, muito bem. E se a próxima agora? E se ele quiser tirar o número 1? Qual roleta que ele deve escolher? A roleta 2. A Por 2. quê? Porque repete o Porque a 2 2, número 1. Exatamente, olha só, se a gente olhar bem aqui, ó, a parte 1 desse, vou até colocar de outra cor, da roleta 1, a parte 1, que representa o número 1, ela é menor do que a da roleta 2.
Professora, não, aqui é menor, ó. Aqui mas Aqui tem nessa dois roleta tem números. 2 números uns. Então, ele acaba ficando duas se jun- partes de 8, né? Sendo que aqui, ó, Porque tem 2 número 1, se juntar fica maior. exatamente, ó. Ou seja, uma parte de 6 aqui é menor nesse caso do que 2 partes de 8, não é? Porque, ó, se pegou 2 partes de 8, tem 2 números uns aqui, ó. Então, ele vai pegar 2 partes. E essa parte é maior do que essa. Então, se ele tiver que tirar o número 1, então é melhor ele escolher a roleta 2. Então, a gente vai responder o quê? A roleta 2. Exatamente igual, quase que a resposta é a mesma, né? Por quê? Né? A gente tem que responder sempre por quê. Matemática a gente sempre explica. Porque o número 1 tem 2 partes na roleta 2. Ok? Tranquilo? Tranquilo e calmo. Próxima pergunta. João, se ele girar a roleta 1, qual a chance de sair o número 2? 30%. 30%? O número 2. Ó, aqui eu tenho uma roleta dividida em quantas partes? 8. É 30%. Eu fiz um círculo, eu fiz tudo e ainda rodei com uma caneta. Você fez o experimento. Isso mesmo. Você já foi lá na porcentagem. Oi? 15%? Ó, você foi lá na porcentagem. Bacana. Mas se eu contar aqui, eu ó. fiz 10 vezes. Ela tá dividida em quantas vezes? 8. Certo? E quantas partes tem o 2 aqui? 2 vezes, não é? Ó, não tem 2 partes? Então, 2 chances entre 8. É isso, prof. Né? 2 Não, prof, essa é uma. Essa é a roleta 1. Essa é a roleta 1. Ah, é verdade. Desculpa. Estamos falando lá do outro. Então, opa, vamos lá para a roleta 1. Na roleta 1, ele tem uma chance de 6. Não é? Uma chance de 6. Aqui, uma de 6. E na 2, 2 de 8. Como eu quero saber, né? O João já se adiantou e já fez a conta de porcentagem. Como que você fez essa conta para achar a porcentagem? Eu copiei aí numa folha qualquer os números e a roleta. O que aconteceu? Eu fui fazendo tudo, aí eu peguei uma caneta e girei 10 vezes. Dessas 10 vezes, na roleta 1, só 3 saiu o número 2, ou número 1. Mas isso aí a gente Número podia ter 2. um fator, João, a gente podia ter uma condição assim diferente, né? A gente podia, por exemplo, você dar sorte de cair todas as vezes lá. E aí, a chance que você teria seria 100%. E o nosso cálculo não daria muito certo. Então, E, prof, oi. não é toda vez que vai tirar o mesmo número. Exatamente, não é toda vez. Então, a gente faz uma fórmula matemática para poder calcular a probabilidade certinha. Mas que fórmula matemática Então, é essa, professora? Foi isso que eu falei. Eu rodei 10 vezes, dessas 10 vezes caiu só 3 vezes no número 2. Então, mas podia ter caído uma vez, podia ter caído nenhuma, entendeu? Foi por outros fatores que parou. Agora, a fórmula matemática, ela vai dar exatamente a possibilidade, tá? Então, no experimento, a gente... Você não viu lá no quarto? Eu não sei também, eu perdi, mas eu fiz assim
e rodei. Eu fiz. Sim, eu sei que você fez, não estou duvidando, não. Eu não estou duvidando, João. Olha só, a Pro só está dizendo que esse experimento... Não, é mentira, mãe, eu fiz. João, Eu juro que eu fiz, mãe. João, olha só. Esse experimento, ele conta com a Mas eu juro que eu sorte. fiz, mãe. Ele tá conversando com a mãe. João, olha só. Vamos lá. Esse experimento que o João está falando, ele conta com um fator que não é a conta matemática, vamos dizer assim, o cálculo matemático. Então, pode ser que, dependendo de algum fator, ele gire de um jeito ou ele gire de outro, né? Coincidiu de acontecer que caiu 3 vezes, 30%. Mas qual é a fórmula para eu não precisar fazer nenhum experimento? Tem um cálculo matemático? Tem. Se eu estou falando de fração, 1 de 6, eu vou fazer como essa conta? Quando eu faço assim, ó, de fração, 1/6, esse tracinho, ele significa o quê? Que cálculo que eu faço quando eu quero realizar essa operação? Quais são as 4 operações que a gente conhece? Adição, subtração. Divisão. Multiplicação e divisão. E esse tracinho significa divisão. Então, se eu quero saber a porcentagem, João, aí é um cálculo matemático que a gente vai usar e não o experimento, tá? A gente vai usar, nesse caso, a divisão. Eu vou dividir 1 por 6. E aí eu já tenho a possibilidade que eu tenho de chance de acertar. Então, se ele girar a roleta 1, qual a chance de acertar? Uma chance em 6, né? Ou então, se eu quero transformar em possibilidade, eu vou dividir 1 por 6. Se a gente fizer isso na calculadora, vai dar quanto? 0,16. Então, eu tenho 16% de chance. Certo? Uma chance de 6, ou 16%. Diga, Wesley. Não, prof, eu tava falando a resposta, mas já colocou. Isso. Já tava com o microfone desligado. 2 chances de 8. Vamos ver aqui, ó. Se a gente for olhar lá no desenho, ó. Uma chance. Se eu dividisse isso aqui em 10, né? Como o João falou. 100%, né? 6 partes é 100%. Isso a gente vai aprender lá no 6º ano, tá? Ainda tá cedo para estudar isso aqui. Uma seria quanto? Quantos por cento? Tá? Aqui a gente vai fazer uma coisa, vou adiantar um conteúdo lá do 6º ano. A gente vai fazer uma conta multiplicando cruzado. Tá? Que é 6, aí aqui na interrogação a gente vai substituir por um x, vai pôr 6x é igual a 1 vezes 100, que é 100, né? 100 vezes 1 é 100. Aí a gente vai isolar essa incógnita aqui, é um x, e vai repetir o 100. Esse 6 que está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. 100 dividido por 6, faz essa conta aí na calculadora. Quanto deu, Wesley? Dizer 6,6666, ó. 16,6, prof. Exatamente, ó. Lá no 6º ano, vocês vão aprender a fazer isso aqui tudo, ó. Essa conta toda. Mas agora, você nem precisa fazer, você já só divide 1 por 6, que vai aparecer aí a porcentagem, 0,16, não é? É a mesma coisa. Quantos por cento de chance? Você vai esquecer o 0, e vai manter aqui, ó, só o número de cá. 16% de chances. Agora, nesse caso aqui, ó, do número 2, na roleta 2, aqui a gente pode até colocar, ó, 16%.
certo? Agora, e na roleta 2? Será que ele aumenta ou diminui a chance de acertar o 2? O que vocês acham? A roleta 2, pronto. Na 2? Aumenta a chance de acertar o 2. Aumenta a chance. Porque ele tem mais espaço, não é verdade? É uma parte maior. Então, ele tem 2 chances em 8 tentativas. De 8 tentativas, ele tem 2 chances. E aí, se eu quero transformar isso em porcentagem, como que eu vou fazer? Preciso fazer aquela conta todinha lá? Não. Divido 2 por 8. Quanto que vai dar? Pode falar, João. Já fiz de cabeça, vai dar 28%. 28? Faz de novo. 28%. Faz de novo aí. De cabeça dá quase 28. Dá menos um pouquinho. Faz na calculadora. 2 dividido por 8. Prof, 0,25. 0,25. Isso mesmo. Então, se é 0,25, né? Quando eu estou falando de porcentagem, eu tiro esse 0 e a vírgula e fico só com 25%. Tá certo? Uhum. Então, eu tenho 25% de chance. Onde eu tenho mais chance de acertar o número 2? Na roleta? Você tem 25%. Na roleta 2, não é? Porque, olha só, eu tenho 25% de chance. É mais chance que eu tenho aqui do que aqui. Aqui é 16 só por cento. Beleza? Muito bem. Copiadas essas partes, vamos lá para a nossa sequência 10. Ok? Vamos lá, agora a gente vai precisar dos nossos materiais. Porém, no EMAI já tem o desenho, né? Que é um poliedro. Hoje a gente vai começar a estudar essas formas diferentes e a primeira é um poliedro que se chama cubo, certo? Os poliedros. Esse aqui primeiro que a gente vai estudar é o poliedro. Vocês já estudaram isso, na verdade, a gente já viu, né? Esse lado aqui chama-se face. Essa quininha, diga. Eu estudei isso no 3º ano. A gente estuda no 3º, no 4º e a gente revê agora. Então, Eu relembrando. acho que eu estudei no 2º. Isso. Não, a gente vê desde o 1º ano, a gente estuda isso. Porque o nosso currículo, lembra? Vocês lembram que ele é circular? Né? Ele é espiral. Nosso currículo é espiral. Então, desde o 1º ano a gente estuda. Só que agora a gente vai pegar umas figuras maiores. No 5º ano a gente pega umas figuras bem mais, com mais vértices, mais arestas. Relembrando, então, as partes do nosso poliedro. Todo ladinho, assim, é uma face. Cada ladinho da figura é uma face. Cada pontinha que tem encontro dessas arestas é um vértice. E a minha figura é preta, ficou preta aqui na câmera, né? Não dá nem para ver direito. E cada reta que forma essa figura é chamada de aresta. Então, a gente vai fazer essa contagem agora, ok? Vamos lá no nosso pirâmide de base triangular. Vocês estão com ela aí? Sim, pronto. Estou com a minha caixa aqui. Pronto, estou com minha pirâmide de base triangular. Isso, pirâmide de base triangular. Lembra qual a diferença de pirâmide e prisma? Sim. Qual que é a diferença do prisma para pirâmide? Calma aí, deixa eu olhar na página aqui da... Professora, acho que eu sei. Qual é? Porque o prisma eu acho que tem base redonda. Não é redonda. Mas ele tem duas bases. A pirâmide tem uma base e um vértice. Certo? Ele tem de um lado a base e do outro lado oposto é o vértice. A minha caixa está longe de mim hoje. Deixa eu pegar aqui a minha caixa. Professora,
Oi? Diga. Acho que a minha mãe jogou fora. Jogou fora suas formas, por isso que eu falei que tinha que guardar numa caixinha de sapato. 5%. Ó, esse aqui é um prisma, 5%. tá vendo? O prisma, João, ele tem uma base de um lado, base dos dois lados, ó, mesmo tamanho, tá vendo? Duas bases do mesmo tamanho. Já a pirâmide, ela tem uma base e do outro lado ela tem um vértice. Então, ela não tem duas bases. Ela tem uma base e um vértice. Beleza? Então, nessa primeira figura, que é a pirâmide de base triangular. Triangular porque eu tenho 3 lados na base, ó. Triangular. 3 lados na base. E é uma pirâmide porque é base de baixo e em cima é vértice. Vamos contar, então, quantos vértices tem Bora. essa figura? 4. Bora. Pode falar, João. Vai até que horas essa aula? Falta 5 minutos para acabar, Ah, tá bom. tá? É que a bateria do meu celular tá acabando, mas dá pra cuidar. Isso. 1, 2, 3, 4 4. vértices. Anotem aí, então. 4 vértices, que eu não Já vou anotei, conseguir digitar aqui. E faces? Quantas faces tem essa? 4. 1, 4. 2, Não, 3, pera. 4 também. 4 vértices, 4 faces. Quantas arestas? 1, 2, 6. 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Muito 4, bem. 3. Então, deu 4, 4, 6. Certo? Próxima figura é uma pirâmide de base quadrada. Ó, é a mesma, tem praticamente a mesma carinha, só que agora a base dela tem 4 lados. É uma pirâmide porque aqui em cima tem um vértice, embaixo é base. Se aqui embaixo, aqui em cima fosse vértice, fosse base também, aí seria um prisma. Então vamos lá. Quantos vértices tem essa figura de base quadrada? 5. Não, Ana, não faz assim, não. Daqui. 3, 4, 5. 5 vértices. Quantas faces? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Também. E quantas arestas? 8. 8. 8, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Eu tenho, então, 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Muito bem. Próxima figura. Eu acho que ainda dá tempo, tem 3 minutos, mais uma pirâmide de base pentagonal. Agora, quantos lados tem a base dela? Pentagonal. São 5, ó, 5 lados iguais, a base. É uma pirâmide porque embaixo tem a base com 5 lados e em cima tem um vértice. Ô, prof, Sim? você tá falando de face? Quantas faces? Prof, tem 6 ossos da pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 embaixo. São 6. A gente falou 5? Então, Não, você falou 6, cinco, 6 e 8. 6 faces, 5 vértices. 5 vértices, é verdade, a professora errou. São 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Peraí, base quadrada? não, é de base pentagonal, prof, agora. Tá, você já tá, calma aí, ainda não falei não. Calma Você aí. falou, a pirâmide lá. A base tem 5 lados, 5 lados. Calma aí, não contei faces, não. 5 lados, ó, base pentagonal são 5 lados a base. Agora que nós vamos contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices e as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. 6 vértices, 6 faces. E arestas?
10. Parece que tem 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. 6 vértices, 6 faces e 10 arestas na base pentagonal. Ok? Então, agora a gente vai abrir nossa câmera para a gente tirar a nossa foto. A gente parou na base pentagonal. Na hexagonal. Isso, já fizemos até a pentagonal, tá? Heloísa, até que enfim você apareceu aí, Heloísa. Atenção, falta um minutinho. X. Pronto, já tirei a foto. Olha só, 11 horas eu tô aqui de novo para a gente continuar essa correção. Tudo bem? Quem tiver bateria no celular pode entrar aí de novo. É aula de reforço, mas como a gente não vai fazer reforço, eu vou terminar essa correção. Tá bom? E aí eu vou colocar a imagem aqui para a gente já corrigindo rapidão. Tudo bem? Ah, professora, eu já fiz, eu já sei essa parte aqui. Não posso entrar às 11. Quem não puder entrar às 11, não entra, não tem problema, tá bom? Mas quem puder entrar, entra para a gente fazer a correção e ver aquelas formas novas. Combinado? Já vai cair a nossa conexão aqui. Aí eu vou mandar o link para 11 horas. Se o seu telefone estiver sem bateria, pode pôr ele para carregar, tá bom, João? Até daqui a pouquinho, então. Fala, Elô. Professora, eu só não consegui abrir a câmera porque ele ficava travando. Aí tem vez que o computador